Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu nome é Josué e mais um vídeo no canal Teologia Sem Censura. Tema de hoje: qual a diferença de templo, sinagoga e igreja? Vamos estudar? Antes de iniciar esse estudo, como sempre, faço uma introdução para que você tenha um entendimento mais claro, mais abrangente do assunto. Como que se inicia para os cristãos, para aí os hebreus, israelitas, as tribos, até chegar à igreja, o local ou a maneira do culto? Para quem não sabe, sai o povo do Egito, depois de 420 anos de escravidão no Egito, e durante um percurso, uma caminhada de 40 anos no deserto, Deus pede para Moisés construir uma tenda, que é chamada a tenda do encontro. Nessa tenda do encontro fica como sumo sacerdote Arão, não é? O irmão de Moisés. E de Arão, vindo aí os seus descendentes, depois mais para frente a tribo de Levi, vem aí os trabalhadores, os sacerdotes e levitas, que vão ser incumbidos, são vocacionados para trabalhar na tenda do encontro e depois, sucessivamente, no templo de Jerusalém. Quem podia entrar na tenda do encontro? Moisés. Moisés tinha livre acesso. Mas principalmente sacerdote, sumo sacerdote e os trabalhadores, os serviçais, os levitas. Depois a gente fala sobre os levitas, que vai também gerar um assunto interessante. A gente vai tentar entender, primeiramente, o que é templo. Claro que depois da tenda do encontro, Deus assim direciona Davi para construir um templo, mas quem acaba construindo o templo foi o seu filho Salomão. Na sua inauguração foi algo extraordinário, Deus se manifestou grandemente. Mas fica incumbido de cuidar do templo e também dos rituais religiosos, os sumos sacerdotes e levitas. Era os três grupos de pessoas que podiam entrar no templo de Jerusalém. O povo entrava? Não, o povo não entrava. Como na tenda do encontro, o povo ficava do lado de fora, esperando, não é, uma mensagem de Moisés, uma mensagem de algum sacerdote, ou esperando que o sacerdote, o sumo sacerdote, ali, os levitas trabalhando, oferecessem os sacrifícios a Deus na tenda do encontro, depois no templo de Jerusalém. Então o povo não entrava no templo de Jerusalém. Era um templo para mais, na época, para a época, mais de milhões de pessoas. Então era um número muito grande de pessoas para todos entrarem lá dentro. E não era isso que Deus queria. Então tinha os representantes, sacerdotes, os sacerdotes levitas, que apresentavam os sacrifícios, prestavam o culto religioso da época, que era através de sacrifícios. Então, primeira coisa, quero que você entenda o templo. Quem entrava? Somente esses três tipos de pessoas que falei. O povo não entrava. Vou deixar para você Levíticos capítulo 8, versículo 4 e Levíticos 8, 33. Depois você lê Levíticos 9, 22, para você entender essa questão da tenda do encontro depois da construção do Templo de Jerusalém. Então, o Templo de Jerusalém é uma coisa totalmente distinta de sinagoga e mais distinta ainda de igreja. Igreja é uma coisa, Templo de Jerusalém é outra coisa totalmente diferente, distinta, que você precisa entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sinagoga. Como surgiu as sinagogas?
quem podia entrar nas sinagogas. As sinagogas surgiu por volta do sexto século antes de Cristo, durante a primeira destruição e assim as outras destruições do Templo de Jerusalém. Os judeus queriam continuar prestando os seus cultos, não é? Principalmente o judaísmo ortodoxo. Hoje existe o judaísmo ortodoxo, o judaísmo messiânico, e assim sucessivamente, e várias outras. Vamos lá. A sinagoga surgiu para tentar suprir a falta do Templo de Jerusalém quando foi destruído, invadido e destruído. Então eles separavam um local, construíram um salão, não tinha um padrão para todas, mas eles construíam. E ali durante o período de Cristo, ou na segunda destruição do templo, os judeus tentavam construir sinagogas onde poderia ter mais de 10 homens para se reunir nela. Se tivesse menos, não construíam. Um exemplo, Roma construída, depois Jerusalém, Israel, as sinagogas eram construídas em lugares diferentes para os judeus assim tentarem prestar um culto, meditar, ler, estudar as escrituras, que não era a Bíblia, era a Septuaginta, o rolo, eram escrituras diferentes, mas com um conteúdo bem parecido com o do Antigo Testamento. Então eles meditavam nas leis que Moisés recebeu de Deus, eles meditavam, se consagravam durante alguns os períodos nesse tempo, iam lá no Shabá, que era na guarda do sábado, iam na sinagoga durante os dias de festa. Então, para tentar cobrir a falta do Templo de Jerusalém, construíram as sinagogas. Mas o local de culto do judeu sempre foi no Templo de Jerusalém. Lembrando, o povo judeu não entrava no templo, ficava do lado de fora, no pátio externo. Quem entrava era sacerdotes, sumos sacerdotes e levitas. Na sinagoga, que é um lugar diferente, distinto do templo, entravam somente, antigamente, homens que tinham uma idade superior, se eu não me lembro se é 13 ou 15 anos, uma idade superior a isso, que já eram considerados homens. Mulheres e crianças, eles não recebiam muito bem na sinagoga, por questão de cultura. Né? Então é um local para homens. Essa questão do mínimo 10 homens, eles chamavam isso como minyan, ou o mínimo de 10 homens. Formava o local, chamado sinagoga, para estudar as escrituras, fazer orações e meditar. Deu para entender? Templo de Jerusalém, sinagoga que veio depois do Templo de Jerusalém, pela falta do Templo de Jerusalém. Agora nós vamos para a igreja. Estudando já, isso já que você ouviu, isso que nós já estamos estudando, já dá para você entender por que eu li o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista estava relatando sobre ir ao Templo de Jerusalém, não a uma instituição religiosa atual. Então entenda, para a igreja de hoje, que vai em um templo, em um salão, em uma instituição religiosa, não serve o Salmo 122. É complicado falar isso para você, mas é verdade. Vamos lá, o que é igreja? Igreja, antes de falar o que é igreja, quero passar para você Lucas capítulo 4, versículo 14, que fala sobre a expulsão de Jesus de dentro de uma sinagoga. Porque ele leu o livro do profeta Isaías e ele falou, hoje se cumpre as escrituras, falando dele próprio. E aí não receberam a leitura, não receberam o que ele falou e expulsaram Jesus. Será que Jesus voltou lá? Medite.
de Templo de Jerusalém, sinagoga, reuniões de homens, e agora igreja. O que é igreja? Igreja, segundo a Bíblia Sagrada, são pessoas. Pessoas. Ah, mas lá em Atos, não é? Deixa eu até ler aqui, Atos, que vou achar esse Atos aqui, esse versículo que eu vou ler eu não anotei, então eu vou ler aqui, ó. Atos, capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão, e assim vai. Aí você pode fazer o seguinte questionamento: olha, mas você não falou que as pessoas não iam ao templo? Não iam. Quando fala que Pedro e João subiam juntos ao templo para orar, não era dentro do templo, era no pátio externo, ou eles poderiam se dedicar à oração na sinagoga. Mas aqui está falando templo, então não é dentro do templo, é na área externa. Existia o templo de Jerusalém, em volta do templo de Jerusalém, um muro gigantesco, e nas quatro pontas, nos quatro eixos, existiam os portais, 4 portais. Aí é onde as pessoas entravam. Nesse pátio externo, as pessoas se reuniam. Tanto que você vai lembrar um episódio na Palavra de Deus que Jesus expulsou os cambistas que vendiam no templo. Não era dentro do templo, era nesse pátio. Eles estavam vendendo animais para os judeus comprarem e sacrificarem. Jesus foi totalmente contra isso. Então entenda que Atos capítulo 3 não está falando que Pedro e João estão entrando no templo. Eles foram orar no pátio externo. Pátio externo. Atos capítulo 5, versículo 12. Atos 5,12 fala bem assim. Deixa eu ler aqui. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. O que é alpendre de Salomão? O alpendre, o templo de Jerusalém foi construído e para entrar nele tinha a escadaria, eram umas escadas grandes. Tanto que em Levíticos você vai ver que os sacerdotes, por baixo do manto, tinham que usar calças de linho para quando eles erguessem a perna para subir os degraus, não mostrassem a nudez. Então tinha degraus e na entrada tinha as colunas do suporte, o alpendre, um local que parecia uma cobertura. O alpendre é isso, é uma cobertura externa do templo, não o templo, porque o povo não entrava no templo, como já estudamos. Então, aqui fala do alpendre, do lado de fora. Vamos entender o que é a igreja. Atos capítulo 12, 5. Atos 12, 5. Vou deixar claro para você que todo trecho, toda parte da Bíblia onde falar igreja, está retratando pessoas, não templo, não salão. Atos 12, 5. Fala bem assim, eu estou sendo rápido para não demorar demais. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Me responda, templo e salão, ora, não, né? Então, a igreja, o termo igreja aqui, depois vem o seu verbo na frente, denotando ação, a igreja orava, ou seja, as pessoas oravam por ele a Deus. Deu para entender? Atos capítulo 14, versículo 27. Atos 14, 27. Que fala bem assim, ó. E quando chegaram e reuniram a igreja, dá para você reunir salão, templo construído por mão de homem? Não. Então aqui mais uma vez fala, quando chegaram, reuniram as pessoas, ou reuniram a igreja, e relataram com grandes coisas Deus fizera. Então mais uma vez, reunir, dá para reunir pessoas, não templos. Entendeu? As pessoas se reuniram, não foi templo. Porque nesse período que eu estou lendo de Atos, capítulo aqui 14, não tinha templo religioso para a igreja primitiva. Lembrando, existia o templo de Jerusalém para o judaísmo ortodoxo e
a igreja primitiva que seguia Cristo. Quem perseguia a igreja primitiva era o judaísmo ortodoxo por meio dos fariseus. Deu para entender? Vamos seguir. Atos 15, 4, 22. 4, 22 fala bem assim. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões com toda a igreja, eleger. Eles estão acertando acerca de um assunto, então todos entram em um acordo a favor de um assunto. Não dá para você entrar em acordo com o templo ou com o salão, então aqui é pessoas. Vamos para mais um texto. E aí, lembrando, eu li lá atrás que no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E eu falei para você que nenhuma instituição religiosa hoje, salão, templo, é casa de Deus. E eu falo isso com base bíblica. Quando o seu líder lá no púlpito, sei lá onde quiser, no salão, falar, irmãos, estamos na casa de Deus, irmãos, venha para a casa de Deus, irmãos, vamos para a casa de Deus. Esta frase está errada. Ele está equivocado em falar isso, porque Deus não tem casa feita por mão de homem. Vamos ler isso. Atos capítulo 7 e versículo 48. Vamos ler. Atos 7 e 48. Deixa eu agilizar aqui. Que diz bem assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, a denominação que você vai não é a casa de Deus. Instituição religiosa, templo, salão, não é casa de Deus, como muitos têm falado. Ou têm mentido, ou estão tentando ludibriar você, convencer você que ali é um local super, entendeu? Ali não é casa de Deus. Então, o que é casa de Deus e templo de Deus? Agora vamos para o trecho de 1 Coríntios, não é? 3 e versículo 16. 1 Coríntios 3,16, que fala bem assim, é lindo esse versículo. Olha o que fala. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só, agora se aparece um templo que é a igreja e casa de Deus. Interessante. As pessoas, não sabeis vós que sois templos e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou as pessoas, que é conhecida como igreja, é o templo e a morada de Deus. Deu para entender tudo o que eu tenho lido aqui? Eu vou ler mais um aqui, Atos capítulo 17, versículo 24. Atos 17 e 24, que fala bem assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí você pode falar, nossa, mas você é contra templo religioso? Não, eu não sou contra templo religioso. Eu sou contra líderes religiosos hoje tentarem controlar as pessoas. Tentar colocar na cabeça das pessoas que ali é o local da salvação. Jesus é a salvação. Você é a igreja. A Bíblia Sagrada é a bússola da sua fé. Deu para entender? Templo de Jerusalém é uma coisa, igreja é outra coisa distinta e sinagoga somente para cultos judaicos. Mais uma vez no canal Teologia Sem Censura, eu te agradeço. Compartilhe, comente, ajude com o seu like, se inscreva e assim nós vamos trabalhando para trazer mais conteúdo para esse canal. Muito obrigado.